Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos em nome da Câmara de Comércio Índia Brasil. Aqueles que ainda não me conhecem, sou Pedro Oliveira, head da Regional São Paulo, da Câmara de Comércio Índia Brasil. Antes de nós iniciarmos, eu queria que todos que pudessem deixar a câmera em aberto para que a gente se veja, a gente não tem muitas vezes essa oportunidade, então é legal a gente ver os rostinhos de todo mundo, né? Como de costume, né? Eu gosto sempre de fazer a nossa usual e calorosa saudação Namastê. Aqueles que ainda não conhecem, né? Namastê é uma saudação muito especial que significa que a divindade em mim saúda a divindade que habita em você. Então, é uma saudação muito especial. Estamos iniciando aqui esse webinar, que vai ter 60 minutos de duração, tá? Aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, né, fiquem à vontade, basta levantar a mão e a gente pode fazer uma pausa, né, o nosso palestrante responder, perguntas bastante objetivas e curtas para que a gente consiga, né, concluir, e quem preferir fazer a pergunta por chat, a gente pode deixar de 5 a 10 minutos ao final do webinar para o nosso palestrante responder, né? A Câmara tem, ao longo dos últimos 23 anos, atuado como principal ponte de ligação comercial entre a Índia e o Brasil, contando com um time fantástico, né, os meus colegas que estão aqui prestigiando, tá? Liderado pelo Leonardo Ananda. Nós temos um conselho de ícones, né, na relação bilateral e, acima de tudo, os nossos associados dos mais diversos segmentos, todos eles referências em seus ramos de atividade. E é nesse contexto, um cenário geopolítico tão desafiador como a gente passa hoje, que a gente iniciou há algum tempo um ciclo de webinars convidando os nossos associados e especialistas a compartilharem os conhecimentos deles, né? Hoje, a gente passa por um momento em que 80% da frota de navios full container está na mão de 8 armadores, né? Esses armadores hoje passam a adquirir portos e terminais de container, né? Então, eu costumo brincar dizendo que hoje o exportador leva o armador para almoçar pedindo espaço no navio e não o armador leva o cliente, né? E fora a questão de tarifaços, guerras, né? E é nesse sentido e nesse cenário que nós convidamos o nosso especialista e meu mestre, Rubens Sintra, da Care Risks, né, para dar uma palestra aqui num tema que ele é tão especialista. Eu gostaria de apresentá-lo, né, Rubens de Paulo Sintra. Ele é graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, MBA em Gestão de Seguros e Resseguros, diversos cursos de especialização no Brasil e exterior, possui uma trajetória profissional de mais de 20 anos no setor de seguros, com sólida atuação em seguros corporativos, riscos logísticos e comércio exterior. Ao longo de sua carreira, teve a oportunidade de colaborar com grandes grupos seguradores, corretoras multinacionais e agentes de carga. Ele é fundador da Care Risks e ele conecta tecnologia, inteligência de mercado e expertise técnica a fim de oferecer soluções exclusivas e transformadoras para um mercado logístico cada vez mais desafiador. A gente só se lembra dos nossos seguros ou de fazer seguro depois que o leite foi derramado, né? E a gente muitas vezes não tem o conhecimento, a paciência e nem somos obrigados, né, a entender como funciona o mecanismo das seguradoras, né? E dentro de outras coisas, a palestra do Rubens ela é fantástica porque ela nos dá alguns insights, algumas dicas de coisas que normalmente os seres humanos comuns, como nós, não conhecem. Eu gostaria de agradecer de novo a presença e a disponibilidade do Rubens e passar a palavra para ele. Muito obrigado. Floor is yours. Olá, Pedro, associados,
integrantes aí da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Bom dia, muito obrigado, Pedro, pela apresentação. Muito obrigado a todos aí pelo tempo de vocês essa manhã, né, por separar alguns preciosos minutos aí para a gente trocar uma figurinha, né, de como que funciona o mercado logístico, principalmente focado nessa rota comercial, né, Índia-Brasil. E aí dividir com os amigos, né, com os colegas, um pouco da minha experiência, né, como o Pedro bem apresentou, né, são mais de 20 anos aí dentro do mercado logístico, então a gente já viu bastante coisa acontecer, né, alguns casos a gente consegue mitigá-los através de produtos de seguro, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, outros nem tanto, né, existem outras soluções fora do seguro, mas a ideia hoje aqui é dividir com vocês um pouco da experiência, um pouco da minha visão de como que seria o ideal a gente trabalhar essa parte do gerenciamento de risco, principalmente nessa linha muito importante, cada vez mais desenvolvida aqui é a linha comercial da Índia com o Brasil e deixar também, né, o palco aberto aí para interação. Então, por favor, né, sintam-se à vontade. Se deixar aqui, eu fico falando até 5 horas da tarde, então me interrompam, a gente vai trocando figurinha e vamos lá. Né? Acho que quando a gente vai falar, né, de seguros, né, dos produtos de seguro, a gente primeiro precisa entender um pouquinho do contexto, né, do contexto global do que está acontecendo, né, um mundo cada vez mais interconectado, uma volatilidade constante de eventos climáticos. Então, a gente tem constantemente aí secas que afetam o trânsito, por exemplo, no Canal do Panamá. A gente tem muito maremoto, muitas coisas que estão fora do controle nosso e que estão cada vez mais acontecendo por diversas razões, né? Efeito estufa, enfim, diversos fatos que fogem do controle aqui do ser humano comum, né? E aí, tendo em vista, né, do importante crescimento da rota comercial, né, Índia-Brasil, né, acho que os países estão cada vez mais interagindo e fazendo negócios, né? E quando a gente fala de fazer negócios, né, a gente está falando de uma rota comercial que é uma das rotas com transitário maiores assim do mundo, né? Então a gente fala do modal marítimo, né? Quando a gente fala de um full container, né? Um container totalmente carregado, é uma rota que leva mais ou menos de 33 até 50 dias de trânsito, né? Então, imaginem vocês a carga da empresa de vocês, 33, 50 dias no mar, sujeita a diversas adversidades aí que podem acontecer, né? Então, essa lâmina, eu gosto da última frase, né? Que a imprevisibilidade é a única certeza que nós temos, né? Então, e aí vai depender muito de como que a gente vai fazer o nosso gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, para essas imprevisibilidades, ela deixa de ser algo opcional e passa a ser algo praticamente que obrigatório para todas as empresas que operam, que operam nesse meio, né? Então, qualquer tipo de situação, né, seja riscos internos ou seja riscos externos, eles podem parar uma linha de produção da empresa de vocês, eles podem danificar uma mercadoria. E quando a gente fala de risco externo, pessoal, a gente está falando de guerras, mais uma vez, eventos climáticos, greves em portos, falhas, né, erros, né, na operação, na logística, né, seja dentro dos portos, dentro dos aeroportos, ataques cibernéticos, né, então são todos esses alguns exemplos de riscos externos que acontecem e que acabam podendo parar uma linha de produção de vocês. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente pode se proteger com esses riscos externos e também alguns riscos internos que aí fica um pouco mais na nossa mão, né, de como fazer esse planejamento, né? Ah, desde a seleção dos fornecedores,
da falta de visibilidade dos embarques, SLAs, tá? Então, a gente consegue dividir aqui entre riscos internos e riscos externos algumas situações que podem prejudicar toda, né, uma linha de produção das empresas que fazem comércio exterior, utilizando essa rota aí da Índia com o Brasil. E aí, quando a gente entra no detalhe, turma, eu acho que antes da gente falar dos seguros, né, porque parece até meio praxe, né? A gente tem um problema, vamos contratar um seguro e a gente está protegido, né? Deveria funcionar assim, né? Mas existem alguns passos antes, né, da contratação do seguro, né? A contratação dos seguros, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor dos produtos, os principais produtos de seguro que são inerentes aí à logística internacional, mas acho que um ponto fundamental, né, que todos devem ter em mente é a gestão dos fornecedores, né, que vocês utilizam e a gestão contratual, né? A contratação de um frete internacional da Índia para o Brasil, ou de qualquer lugar do mundo para o Brasil, né? Ou do Brasil para a Índia, ele precisa ter, independentemente se é uma contratação avulsa ou se é uma contratação mais frequente, SLAs bem rígidos e bem claros entre os fornecedores, né? E quando a gente fala do SLA, né, a gente sabe que problemas acontecem, né? A gente vê cada vez mais a inteligência artificial atuando dentro das empresas, mas na hora que o problema acontece, o escalonamento precisa ser humano, ele precisa ser muito claro, né? Com quem falar, com quais as pessoas, né, devem ser consultadas. Rubens, E, por favor, para aqueles que não são especialistas, e aí a gente tem as siglas, né, do shipping e tal, que o pessoal não conhece, explica SLA, o que que significa? SLA, desculpa, Pedro, e boa Imagina. pergunta. SLA é um acordo entre as empresas, né, uma sigla em inglês, que é o Service Level Agreement, que é basicamente a gente fazer um acordo entre duas partes do nível de serviço que eu vou prestar para você, né? Então, você me contrata para fazer um frete marítimo, né? Mas, puxa, né, parte do pressuposto, né, que se eu vou organizar o teu frete marítimo, né, eu vou contratar uma companhia de navegação de primeira linha, né, que essa companhia de navegação, ela tem tecnologias que propiciam que você tenha visibilidade do ponto A até o destino final. Isso tudo tá subentendido, né? Mas muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes você me contrata e eu faço tudo ao contrário. Eu contrato uma companhia marítima de não tão boa reputação, né? Que você fica praticamente cego durante os 30, Não, 50 dias que o teu embarque tá na água. esse ponto que esse ponto, eu vou tesourando aqui um pouquinho para você Claro, tomar uma claro. aguinha, mas assim, esse ponto é fundamental, porque justamente a gente vai fazer uma importação. Primeiro, é muita preparação que precisa, a gente se foca muito na parte comercial, né? E esquece da parte operacional, né? E muitas vezes a gente está importando um produto CIF, achando que a gente está super protegido, e o fornecedor ele escolhe o armador mais vagabundo da paróquia e que a gente não tem relacionamento aqui no Brasil. Então, qualquer problema que a gente tenha, a gente tem que lembrar que quem paga as contas aqui de atraso, demurge, etc., somos nós. Então, só queria fazer esse recorte e te agradecer pelos esclarecimentos. Não, claro, eu que agradeço aí o recorte, Pedro, e é por isso que os SLAs, né, esses acordos, os KPIs também, né, que são os indicadores de performance, eles precisam estar muito bem claros entre as partes, né? E aí, pessoal, se é uma empresa que já possui um volume relativamente frequente, relativamente grande, a gente sempre sugere que tenha um contrato estabelecido entre as partes, né? Puxa, dá trabalho? Dá trabalho, né? Tem que envolver os departamentos jurídicos, né? O frete provavelmente fica um pouquinho mais caro, porque quando se faz um contrato, as responsabilidades que são transferidas para os subcontratados, normalmente elas são maiores. E aí, normalmente, né, o prestador de serviço ele vai cobrar um pouquinho mais caro,
Mas com o contrato, com esses SLAs e KPIs bem estabelecidos, a gente já tem um bom começo aí para ter um gerenciamento de risco bem feito aí na cadeia logística internacional, né? E aí, quando a gente fala, né, passando aqui para a próxima tela, né, a gente sabe que entre Índia, Brasil, Brasil e Índia tem bastante comércio de suprimentos médicos, matéria-prima para fazer a composição de medicamentos. Isso vai muito em linha com aquilo que a gente está falando, né? São produtos extremamente sensíveis, são produtos que tem riscos diferentes, né? Excursão de temperatura, qualquer atraso, a mercadoria ela pode ser de fato perdida, dependendo do tempo de exposição que ela ficar, seja no terminal portuário, através de um transbordo, ou então em algum aeroporto, em alguma conexão, isso pode prejudicar também a qualidade da mercadoria que está vindo para o Brasil, então que está sendo exportada para a Índia. E aí, os clientes, né, os embarcadores, eles precisam adotar boas práticas, né, que são simples, né, mas, por exemplo, como a inserção de registradores, né, que são os data loggers, né, que eles controlam a temperatura durante todo o processo logístico. Às vezes não é possível ter um data logger, mas temos aqui, por exemplo, monitoramento em tempo real das mercadorias, os tipos de embalagem que são utilizados, diversas rotas também que são feitas, né? E tudo isso, mais uma vez, né, quando a gente volta para o slide anterior, né, que a gente vê a importância de ter um SLA bem feito, né? E a gente fala para todas as mercadorias, mas principalmente para aquelas que têm uma sensibilidade maior, né? Eu não sei aqui dos colegas, né, dos associados, né, se algumas das empresas que estão aqui presentes, elas transitam essas mercadorias, mas é importante que tenha isso dentro dos SLAs. Puxa, a minha mercadoria ela precisa ser acondicionada dentro de um container e a temperatura variar que 2 Celsius, por exemplo. Né? Isso precisa estar já pré-acordado, porque qualquer variação, as responsabilidades elas precisam ser distribuídas. Outro ponto, outro ponto é com relação. Pessoal, peço desculpas. Tá travando um pouquinho o teu áudio aqui, Rubens, só para avisar também. E até te falando, imagina, tá travando um pouquinho o teu áudio, tá? Só para avisar, mas nesse ponto que você falou, nós temos um caso real aqui, inclusive de um associado nosso, a Silvia da Nunes Pharma, que trouxe uma carga que chegou em 25 dias da Índia para cá, era muito sensível com relação à temperatura. Então, casos reais aqui, muito bacana. Não, sim. Isso tudo precisa estar, né, estabelecido dentro dos SLAs aí com os subcontratados. Então, algumas estratégias, né, para a gente mitigar esses riscos, né, inerentes aí à logística internacional, mas basicamente é sempre, se possível, né, além dos contratos bem estabelecidos, dos SLAs bem estabelecidos, a gente ter também uma relação de múltiplos fornecedores. Né? Não, aquela velha história, né? Não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Com a pré-seleção de fornecedores na logística internacional, das companhias aéreas, dos terminais, das companhias de navegação, dos agentes de carga que fazem esse trabalho muito importante, que é o trabalho aí de organização aí de toda a cadeia logística, é essencial. Né? E não só também a seleção dos fornecedores, mas também, se possível, utilizar outros modais. Né? A gente tem o modal marítimo, que é o mais utilizado, né? O modal aéreo, que é muito importante também, né? Mas por questões de preço, ele acaba sendo
a maioria dos casos aí um plano B para as empresas, mas também existem já serviços, né, a gente vai falar um pouquinho aqui, que alguns agentes de carga prestam, que é combinar justamente os dois modais, né? Uma mercadoria que sai da Índia para o Brasil, né, sai, por exemplo, do porto de Nava Sheba para Santos, né, que demora 45 dias em média, né, às vezes combinando a logística, né, fazendo um marítimo até Dubai, e depois um aéreo de Dubai para Dubai para Viracopos ou Dubai para Guarulhos, é óbvio que vai sair um pouco mais caro, né, por conta do trânsito, mas por conta da rapidez, né, que a logística ela entregue, mas o transit time ele é reduzido substancialmente, né? Ele cai para mais ou menos 12, 15 dias. E mesmo assim ele fica um pouquinho menos custoso do que se fizer 100% aéreo, saindo da Índia para algum aeroporto aqui do Brasil. Ô, Né? Então, Rubens, eu vou dar uma boa notícia, se você me permitir, nesse sentido, tá? claro, claro, Primeiro, realmente hoje um dos gargalos, né, é que a rota principal entre Índia e Brasil, marítimo, container, passa pelo Mediterrâneo, né, mas já existe um serviço direto, tá, marítimo, que faz Índia-Brasil em 25 dias, tá? É o primeiro, e Oxalá é o primeiro de muitos, porque os negócios Índia-Brasil vão dobrar nos próximos 4 anos, tá? E uma outra notícia muito auspiciosa é que ainda este ano vai iniciar um serviço aéreo direto entre Índia e Brasil pela Air India, tá? Hoje, legal. praticamente, a gente tem a Qatar e a Emirates, né, que fazem isso daí, as principais rotas, né? Mas você vê, com o crescimento aí do volume de negócios, a logística vem a reboque, né? Justamente interessada na demanda de carga, tá? Com certeza, Pedro. Obrigado pelo insight. E aumentando os negócios, obviamente que os grandes players, eles vislumbram, né, também fechar mais negócios, fechar mais cargas, e aí começam a operar de maneira mais direta, né? E aí também entender dos parceiros, né? Você citou a Air India e também dos armadores nos modais marítimos, aqueles que fornecem as melhores tecnologias de rastreamento, de tracking, aqueles que fornecem também um serviço mais completo e mais assertivo também de centralização das informações, que é através das control towers, alertas antecipados, isso tudo é muito importante ter em mente quais são as empresas que oferecem e, se possível, ter registrado nos contratos e nos SLAs para mitigar o risco, né? Para mitigar o risco que aconteça qualquer tipo de eventualidade com a carga de vocês. Né? Então, esse slide é mais falar um pouquinho do que a gente já comentou anteriormente, né? Soluções mistas, né? De modais, né? O CIER, né? E também reforçando a informação do Pedro, né? Que agora a gente já possui também uma linha direta de 25 dias no marítimo e se Deus quiser, também rapidamente aí, a Air Índia vai estar operando direto aqui para os aeroportos, os principais aeroportos aqui do Brasil. E, uma vez mais, pessoal, antes da gente falar do seguro, um contrato bem formatado, bem bonitinho, com responsabilidades bem estabelecidas, de preferência responsabilidades estendidas, né? Por que que eu gosto de falar desse tema de responsabilidade estendida? Aí vem um ponto muito importante. Quando acontece alguma coisa com a carga, né, seja um dano material, seja um atraso, seja um erro, né, do subcontratado, mesmo que seja muito claro o que aconteceu e de quem que é a culpa, se a gente não tiver ou um seguro contratado, né, para nos proteger, o prestador de serviço, né, ele sempre vai se amarrar nas convenções internacionais. No caso do aéreo, o que rege é a Convenção de Montreal, e aí o Brasil é um país signatário. E aí essa Convenção de Montreal, ela diz basicamente que se acontecer alguma coisa com a carga,
a companhia aérea ou o agente de carga que emite o conhecimento de embarque, ele é responsável por alguma coisa mais ou menos no valor de 250, R$ 280 por quilo transportado, tá? E aí a gente sabe que muitas das vezes esse é um valor ínfimo quando a gente vê o valor da nota fiscal, o valor real da mercadoria, né? E aí a gente, né, com o passar dos anos, a gente observa que os clientes eles só têm conhecimento desse detalhe no momento que acontece o sinistro, né? Tá na mão da companhia aérea, tá na mão da agente de carga, acontece alguma coisa, dá-se para imputar responsabilidade, mas a primeira resposta que a gente de carga dá é a limitação de responsabilidade, abraçando aí o que diz a Convenção de Montreal. E no marítimo, né? No marítimo ela ainda é menor, né? No marítimo ela vale alguma coisa em torno de US$ 1,50, US$ 1,80 por quilo transportado, tá? A diferença é que o Brasil não é signatário das convenções marítimas, né? Mas mesmo assim, né, por se tratar de comércio exterior, as empresas de navegação, aí o Pedro no começo falou um dado muito interessante, que 80% do volume está na mão de meia dúzia, de 8 empresas grandes, né, que controlam isso, e elas se abraçam também às convenções de Haia, Convenção de Hamburgo, que limitam a responsabilidade delas quando acontece alguma coisa, né? Mas Então, isso é muito importante, a gente, literalmente, né? É uma odisseia para você conseguir receber um seguro, né? Uma cobertura de um seguro. E se você considerar que uma carga de importação do marítimo, você falou de US$ 2, 2,50, né, por quilo, né? Você pega um mais ou contêiner menos. que traga 25, 27 toneladas, você está falando que você, no melhor das hipóteses, vai receber uns US$ 25.000 quando receber, numa carga que possivelmente possa valer US$ 100.000, né? Então, a gente brinca muito, né, de quem lê as cláusulas de um BL marítimo desiste de embarcar, né? Só embarca É, porque não tem outro jeito, né? só precisa embarcar, mas tanto o BL como os houses aí, os masters do aéreo também, ah, cara, as limitações elas são bem restritas, né? E, e aí como que vocês, mais uma vez, né? Desculpa até ficar repetindo, mas eu acho que a ideia é essa para fixar bem, né? Como que vocês se protegem diante dessas limitações? Cara, contratando seguro, que eu vou falar um pouquinho mais agora do seguro, e tendo de preferência para quem tem um volume maior, um contrato estabelecido com seus parceiros, né? Onde há uma maior transferência de responsabilidade para o parceiro, além daquilo que está pré-estipulado aí nas convenções internacionais. E, né, saindo um pouco da parte contratual, né, e entrando um pouquinho na parte dos seguros, né, eu acho que o seguro que vem mais à nossa cabeça é o seguro de transporte internacional, né? E eu acho que a maior vantagem do seguro de transporte internacional é justamente que as apólices, na sua grande maioria, né, quando a gente fala de mercadorias novas, né, que aplica-se aí a cobertura all risks, ela cobre 100% do valor declarado da Commercial Invoice, né? Ou seja, cai-se por terra qualquer limitação que tenha, né? Então, olha só a importância de vocês terem contratado um seguro de transporte internacional, né? Vocês contratam esse seguro, né? Vocês reportam o valor total para a seguradora ela vai cobrar, a seguradora ou agente de carga, né? Eles vão cobrar um custo aí de seguro, de valor aí na faixa de 0,15%, 0,20%, quando estiverem cobrando muito caro. Aquelas empresas que têm um volume maior, o custo ele pode ser até menor que 0,1% do valor da mercadoria, e aí 100% da mercadoria ela está coberta, né? É óbvio que a apólice ela tem as suas regrinhas, né, uh, elas têm as suas regrinhas que elas podem ser, que podem atrapalhar um pouco a cobertura, mas ela cobre 100% do valor da mercadoria, ao contrário
daquilo que é estipulado aí nas convenções Pô, internacionais. é um valor super baixo para você dormir e botar a cabeça no travesseiro tranquilo. Exatamente, usando o exemplo, né, dos 25 mil dólares, né, a gente está falando de um custo entre 35 e 50 dólares para cobrir 100% da mercadoria e não ficar na mão, não ficar na mão do agente de carga ou do armador em caso de um sinistro. A regulação ela é direta, né, o tratamento é feito do segurado, no caso, né, os associados com seus corretores, as companhias de seguro, e aí o ressarcimento também, ele costuma ser também muito mais célere do que quando a gente trata com um armador ou com uma companhia aérea. E aí casos, né, como avaria grossa, incêndios, todos esses casos que a gente acaba acompanhando dentro da logística internacional, eh, dos, dos dos ataques terroristas que a gente vê lá no canal Vermelho, guerras, né? É importante falar que a guerra ela está coberta dentro do seguro de transporte internacional, desde que tenha uma cláusula adicional, né? E aí vocês precisam estar muito atentos ao que está estipulado dentro das condições das cláusulas, né, adicionais do seguro de transporte, porque dentro dessas cláusulas adicionais existem situações que elas não estão cobertas automaticamente nas coberturas básicas, né? Então, quando o teu agente de carga ou o teu corretor ele fala que o seguro ele é all risks, ele cobre porta a porta risks, legal, bacana, mas poxa, e se acontecer um dano durante o transbordo, né? Ou então, se acontecer uma greve e tiver um dano na mercadoria, a minha mercadoria está coberta. Se estourar uma guerra durante o trânsito, a minha mercadoria está coberta, né? Esse tipo de situação, as respostas elas são todas sim, desde que tenham cláusulas adicionais nas apólices de transporte, ou que vocês contratam junto com seus corretores, ou que vocês contratam junto com os agentes de carga, né, os despachantes que aí intermediam essa solução para vocês. Então, é muito importante saber desses pormenores, tá? E além de cláusulas específicas, então, empresas que possuem, a gente deu o exemplo nos slides anteriores aí da cadeia fria, né? Empresas que possuem materiais mais sensíveis, né, com variação de temperatura, precisa também ter isso pré-estipulado na pólice, ah, cobertura para esse tipo de situação. Né? Por quê? Quando o cliente, né, o Pedro falou, né, o cliente, né, não tem obrigação de saber o que cobre linha por linha o seguro, né? E os embarques, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, até para não ficar muito aqui nessa parte, né? E não atrasar a apresentação. Mas os embarques com controle de temperatura, quando a gente fala de embarque marítimo, por exemplo, ele só tem o acionamento válido da cobertura se tiver um desvio de temperatura superior a 24 horas consecutivas. Tá? E isso não está claro na maioria das apólices, isso vem, né, nas condições gerais. E aí eu pergunto aqui, quem que lê as condições gerais? Às vezes nem os corretores sabem das condições gerais, quanto mais os segurados, né? Então, o Pedro citou aí o exemplo da farmacêutica, né, da Silvia, né? Puxa, tem que. Poxa, será que a minha mercadoria, né, às vezes com 2, 3 horas de desvio de temperatura, ela já se perde, e aí o seguro ele precisa cobrir, né? Mas como é que eu faço para cobrir se a própria regra do seguro fala que não cobre? Aí cria-se aí as cláusulas específicas, né, que é o que a gente colocou, né? Desenha-se junto com o corretor uma cláusula específica, em vez de pagar 0,15, vocês vão pagar, sei lá, 0,22, paga um pouquinho mais caro, mas pelo menos fica claro no detalhe aquilo que cobre e aquilo que não cobre aí o seguro de carga. Daí esse é o principal produto disponível, né, e de mais fácil acesso até que vocês podem encontrar no mercado aí para se protegerem.
Outros produtos importantes, né, e aí de contratação, principalmente aí dos terceiros, são os produtos de responsabilidade civil, né? E aí as apólices de responsabilidade civil, elas servem justamente para cobrir o terceiro, né? Então, quando um agente de carga ele possui uma apólice de responsabilidade civil, né, um terminal, né, vamos falar dos terminais portuários, né, eles possuem as apólices de responsabilidade civil, na verdade, eles estão se protegendo contra ações judiciais, mas eles cobrem principalmente danos físicos, danos materiais que um terceiro ele tenha em decorrência da sua operação, né? Então, mais uma vez, voltando nos nossos primeiros slides, né? Quando a gente fala de gerenciamento de risco, né? É óbvio que é importante que vocês tenham essas apólices dentro de casa para se protegerem. Mas será que o parceiro de vocês possui essas apólices? Né? Será que o agente de carga que está subcontratando um terminal XYZ no Porto de Paranaguá, por exemplo, tem apólices com limite suficiente que vão protegê-los caso alguma coisa aconteça? Esse é o tipo de pergunta, né, que a gente precisa ter de maneira preventiva. Porque no dia a dia, na realidade, a gente só vai descobrir isso na hora que o problema acontece, né? E a ideia aqui é passar um pouco para vocês, né, o que seria interessante a gente perguntar dentro de casa e também para os parceiros se eles possuem esse tipo de proteção, Ô, né? Rubens, deixa eu fazer um insight aqui, interessante, que não é tão frequente, mas você sabe que eu tive um caso que aconteceu num armador que eu trabalhei. A gente afretava um navio e teve uma carga perigosa que estava estivada no porão do navio, a gente chama no cobro, né? Direto no piso do porão, e esse container explodiu. Meu E Deus. ele explodiu geral. E a tripulação teve que abandonar o navio e foi na costa aqui de Salvador, tá? Bom, resultado, na regra da IMO, né, de estivagem de carga perigosa, não dizia que você não podia colocar aquela carga no cobro do navio, né? E, na verdade, era uma carga que era sensível à temperatura, mas a regra não dizia nada disso daí. Bom, depois que teve a investigação toda, foi provado, mudou-se a regra da IMO de manuseio de carga no mundo por causa disso, tá? Só que o exportador, ele foi condenado porque ele deveria ter avisado que aquela carga... E o que acontece? Embaixo do porão do navio tinha uma tubulação aquecida que passava e foi isso que gerou, né? Ou seja, o exportador foi responsabilizado pela explosão do navio. Imagina o custo disso tudo, né? Então, só para fazer esse insight aí para você, que parece que não, mas é muito sério. A gente acha que... E tem vidas em risco, né? Não só a parte civil, mas também a parte criminal. Muitas vezes pode matar alguém, né, por causa disso daí. Exatamente. Aí que a gente fala da logística, né? Falando de exposição financeira no trânsito internacional, a apólice do seguro de transporte ela cobre, né, o valor da sua carga, né, que está sendo reportada para a seguradora, mas todos os custos aí dos terceiros, caso prejudique, né, um terceiro, ele não está coberto dentro da apólice de transporte, né? E aí as apólices de responsabilidade civil, elas vêm justamente para fazer esse tipo de proteção. E é importante que vocês indaguem e perguntem, né, para os seus subcontratados se eles possuem as apólices, quanto que elas cobrem, se tem algum tipo de franquia, né, até para vocês mapearem, né, as exposições corretamente aí que tem durante a logística internacional, né? Um outro produto que a gente coloca aqui também é o de responsabilidade civil ambiental, né? Então a gente vê cada vez mais, infelizmente, né, danos que afetam o meio ambiente, né, vazamento de óleo, explosões, e aí não danificam só as mercadorias em si, mas também o meio ambiente, né? E aí, mais uma vez, ainda, né, quando a gente fala da realidade do Brasil,
né? São poucas as transportadoras, né, os terminais que possuem esse tipo de proteção. Né? Se quando acontece algum vazamento, precisa fazer alguma limpeza emergencial de pista, toma-se alguma multa em decorrência aí, de um dano ambiental que é ocorrido. Então, e aí também tem todo o dano reputacional, né? Ninguém quer estar envolvido dentro de um sinistro de danos ambientais, né? Então, esse tipo de proteção hoje ele já está disponível, já existe uma gama relativamente grande de seguradoras que ofertam seguro de responsabilidade civil e ambiental, e aí como profissional de seguro, né, eu sempre oriento vocês a falar com os corretores de vocês, para que vocês, como empresa, tenham essas apólices, né, para se protegerem, né, contra danos que a operação de vocês, o produto de vocês possa causar ao meio ambiente. E também, né, voltando e batendo mais uma vez na tecla de gerenciamento de risco, que vocês perguntem e indaguem os fornecedores de vocês se eles possuem esse tipo de proteção também, tá? Os agentes de carga, todo mundo aí que está envolvido aí dentro da cadeia logística. Rubens, nesse sentido aí, o que você está dizendo é que é muito simples quando eu faço o embarque e contrato um armador ou contrato um agente de carga, e eu entendo que eu estou comprando uma carga e que ela está segurada, e o que você está dizendo é que o buraco é um pouco mais embaixo, a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que funciona essa cobertura, gastar um pouco de tempo com isso, entender quando a gente está comprando, tô agente de carga, né, ou até a própria seguradora, muitas vezes, ele fala assim, não, você paga aqui R$ 15, R$ 30 e você está coberto, né? E muitas vezes o próprio segurador está te vendendo uma coisa que ele mesmo não te explica qual é a tua cobertura. Ou seja, trabalhar, entender, estudar um pouquinho melhor isso aqui, e ter um parceiro na parte de seguros que seja bastante profissional e que tenha experiência, gastar um pouco de tempo com isso, porque, claro, né, quando a gente tem um sinistro, graças a Deus ele ocorre raramente, mas quando acontece, machuca. Então, o que você está dizendo é que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, e hoje eu acho que muita gente, ou pelo menos muito, sempre que eu vejo a tua palestra, muita coisa eu não tinha conhecimento, eu não tenho conhecimento, e chama atenção pela relevância. Exatamente, Pedro. A gente acaba muitas vezes aprendendo na dor, né? E a ideia aqui da palestra é justamente passar para os associados, né, que fazendo um trabalho preventivo, né, investindo um pouquinho de tempo dentro de casa e também com os parceiros, eu não estou falando aqui que todos os problemas serão resolvidos, mas grande parte deles eles podem ser mapeados. E aí, na hora que acontecer, né, o sinistro, ninguém é pego de surpresa, né? Ninguém é pego de surpresa. Falar para ser pego de surpresa, né? Um ponto muito importante é esse, né? São os atrasos, né? Hoje a gente está cada vez mais dinâmico, as empresas trabalhando com estoques cada vez mais enxutos, né? Então, qualquer atraso que aconteça, né, isso acaba prejudicando, né, a linha de produção de vocês, né? Independentemente do tamanho da empresa, você não tem linha de produção, acaba prejudicando as vendas. E aí vem aquela pergunta, né? O atraso ele tem cobertura de seguro, o seguro de transporte ele cobre, né? O agente de carga, a companhia aérea, ela é responsável por atraso? E aí a resposta é não, né? Nem o seguro de transporte, nem os outros produtos que a gente estava falando, eles têm esse tipo de cobertura e tampouco, né, os agentes de carga, as companhias aéreas, as companhias de navegação, elas possuem responsabilidade atrelada aí aos atrasos que ocorrem, né? E aí, na hora que isso acontece, puxa, né, fica aquela sensação de impotência aí por parte do embarcador, né? Então, hoje já existe também um produto, né, um produto inovador, né, que é um seguro paramétrico, né? Até peço desculpas aí pelo termo técnico, né, mas um seguro paramétrico significa que a seguradora ela estipula parâmetros para pagar o cliente, né? Então, isso na prática quer dizer que se um evento tiver
alguns parâmetros pré-estabelecidos, a seguradora ela paga automaticamente. Ela não fica aquela enxurrada de documentos e 30, 40 dias para pagar, né? Tendo aí parâmetros pré-definidos, a indenização ela é paga, né? Que são os gatilhos automáticos aqui que estão colocados aqui no slide, né? Então, quando a gente fala da logística, né, e fala de parâmetros, a gente está falando de dias de atraso no marítimo, então de horas de atraso no aéreo. Tá? Então, hoje já existem produtos que, por exemplo, que são pré-estabelecidos um parâmetro que se atrasar mais de 6 dias além do ET, além do prazo estimado de chegada da mercadoria, automaticamente a seguradora ela já faz um pagamento para o cliente da importância assegurada que ele contratou. Poxa, Tá? Rubens, Então, isso é muito legal. bem legal. E para te dizer aqui que da parte marítima, né? A gente hoje tem navios modernos e tal, está tendo até navio energia nuclear e tal, mas continua pela legislação uma aventura marítima, né? Você falou de avaria grossa e tal, as leis que regem o marítimo hoje é como regia na época das caravelas, né? É praticamente a mesma coisa, né? Ou seja, e essa situação que você comentou de ter um seguro para atrasos de mais de 6 dias, que hoje é carne de vaca, né, como a gente diz, né, é muito interessante. Até nessa mudança, né, há um tempo atrás, houve uma palestra do professor Marcos Troil que ele dizia o seguinte, né, aquela parte que The World is Flat, né, que é aquele livro que existe, né, de supply chain perfeito, hoje a geopolítica está um caos, né? E muitas vezes, para um seguro desse de atraso de 6 dias, né, o prêmio que você paga é muito baixo, né, frente à proteção. Desculpa fazer esse insight, mas eu não consigo me segurar aqui para fazer esses comentários. Obrigado, cara, está sendo maravilhoso. Não, não, legal. Obrigado a você, Pedro. E esse realmente é um produto aí que veio aí para atender essa demanda reprimida aí do mercado logístico, né? Ele é um produto que custa um pouquinho mais caro, mas uma vez mais, acho que a ideia aqui é passar para vocês, né, que hoje já existe a possibilidade de gerenciar esse risco também, né? E aí cabe às empresas a mensurar se elas querem transferir esse risco para a seguradora. E aí, né, nessa transferência tem aí um investimento que é necessário, ou então que tenha-se em mente que o atraso, caso aconteça algum atraso, pessoal, né, muito dificilmente vocês vão ter um ressarcimento, seja do agente de carga, seja da companhia marítima, tá? A não ser que isso esteja estipulado em contrato, e aí eles vão cobrar mais no frete, enfim, né? É uma situação que precisa estar bem mapeada aí com vocês também, né? Assim como os seguros de crédito, né? Principalmente quando a gente fala de exportação, né? Puxa, né? O meu, o meu parceiro lá na Índia me deu um calote, não me pagou. E aí, né? Tem seguro para isso? Né? Hoje existem algumas ferramentas, né? Seguro de crédito à exportação, né? Tem pelo menos aí umas 8, 10 seguradoras no Brasil que já oferecem esse tipo de solução, né? Que elas estudam, né? Justamente quem que são os parceiros de vocês, não só na Índia, mas em qualquer lugar do mundo, e elas cobrem esses recebíveis, né? Então é um produto basicamente que garante caso a empresa de vocês, né, não receba pelo serviço, pelo produto vendido, então pelo serviço prestado, ela, 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 ela adianta 90% do valor do recebível e vai atrás, né, através das ferramentas que ela tem, do caloteiro, né, da Ô, empresa Rubens, que não cê- pagou. ó, a gente tem aqui a doutora Rebeca da Shada Co, que é um dos associados nossos, né, lá da Índia. Pra você ter uma ideia, Uhum. semana passada nós passamos para ela um caso do importador que comprou uma carga do indiano, fez um adiantamento e a É. carga nunca embarcou. Então, olha que legal essa possibilidade, até para que todos conheçam, né? Sim, sim, sim. Então é um produto também que fica disponível e que algumas seguradoras ela já colocam à disposição de vocês para mitigar esse risco de não receber, né, o pagamento aí do produto que vocês estão comercializando,
né? E aí a seguradora ela vai cobrar, ela sempre cobra um percentual em cima do faturamento global da empresa, né? Que hoje está na casa de 0,2, 0,25% do faturamento da empresa para proteger toda a carteira de recebíveis dela, né? E aí ela faz um estudo, ela é tua parceira, né? Além dela cobrir, ela dá meio que um grading para cada fornecedor, para cada cliente de vocês, né? Então ela falou, olha, né? O Pedro, né? É um cara, felizmente, bem abonado, tem um crédito super bom, então, cara, pode vender com prazo de 90 dias pro Pedro, R$ 1 milhão, que dificilmente, né? Ele vai te dar um calote. E assim ela faz empresa por empresa, né? Então, além de ser uma ferramenta de mitigação, o seguro de crédito ele também é um parceiro para vocês entenderem melhor a qualidade financeira das empresas para quem vocês estão comercializando. E aí, por fim, né, o último produto aqui que a gente coloca no pacote, esse é um produto de responsabilidade civil profissional do parceiro de vocês, né? Então, que é o seguro de erros de emissões, né, durante a prestação de serviço. Então, é muito importante que vocês peçam, né, uma comprovação do agente de carga, principalmente do agente de carga do despachante, se ele tem um serviço que cubra um erro ou uma omissão profissional dele. É porque por melhor que ele seja, por maior que seja, poxa, eu contrato lá o maior agente de carga do mundo, o cara fala alemão, fala, está no mundo inteiro, 200 peças. Às vezes os erros acontecem, né? Seja uma empresa pequena ou grande, e aí é importante que vocês entendam quanto que esses parceiros eles têm de cobertura, né? Porque essa cobertura ela é extensível para vocês, né? Caso aconteça um dano, né? Isso aí precisa estar muito bem detalhado e, mais uma vez, colocado no SLA e colocado dentro dos contratos, se for possível. Então, aqui para fechar, né, até para tentar cumprir, né, não estender muito aí com o horário que a gente se propôs, né? Então, mais uma vez, né, procurar entender aí uma melhor estratégia de diversificação de fornecedor, como que são tratados aí as documentações, ferramentas de monitoramento, contratos, né, deixar isso bem estabelecido, além, é claro, dos produtos de seguro aí que estão disponíveis no mercado. E aí, para finalizar, né, a última slide, né, a última eu estou dividindo aqui com vocês, né, um ensinamento, é basicamente fazer as perguntas, né, dentro de casa e com os fornecedores, né, se a gente conhece os nossos fornecedores, né, se a gente consegue qualificá-los, né, caso alguém fale, se eles fornecem toda a visibilidade de tempo real onde estão as nossas mercadorias, qual que é o plano B que nós temos dentro de casa se alguma coisa acontecer, né, no embarque, seja no porto, se temos aí alternativas de rotas, de produtos que os agentes de carga, que os amadores eles acabam oferecendo, qual que é a responsabilidade, né, pelo seguro, né, se ela está clara, né, se ela está bem amarrada com os incoterms que vocês utilizam, se as apólices elas cobrem situações que normalmente não estão cobertas, a gente falou do atraso, né? Então, se tiver algum atraso, alguma greve que gera um atraso grande, puxa vida, né? Como que a gente consegue mitigar e transferir esse tipo de risco? Se os parceiros de vocês têm apólices de seguros que cubram a responsabilidade civil deles, né? Se os agentes de carga possuem aí SLAs, né? E KPIs bem claros, bem estabelecidos, vez ou outra também, né, realizar, né, auditoria, né, junto aos parceiros, né, e ter estabelecido o que fazer, né, na hora da crise, né, um comitê de crise aí quando acontece algum evento grave, alguma barreira grossa, algum evento aí de uma proporção maior. Então, se a gente conseguir dentro de casa, né, junto com os parceiros, responder esses pontos, né, ou então ter claro, né, as respostas desses pontos, eu diria para vocês aí
que está bem gerenciado o risco, está bem claro as responsabilidades e o que pode acontecer aí com a mercadoria de vocês, com a carga de vocês, em caso de um sinistro, né? Peço desculpas aí por correr nesses últimos slides, mas com o intuito de não estourar o tempo, né? Respeitar o tempo que vocês separaram aí para ouvir aí a nossa palestra de hoje. Muito obrigado uma vez mais ao Pedro e toda a Câmara de Comércio da Índia Brasil pelo tempo de vocês e pela exposição. Aqui estão os meus contatos, né? Caso alguém tenha ficado alguma dúvida, não queira comentar agora, queira me contatar depois, tem os meus contatos e estou 100% à disposição aí da Câmara e dos associados. Obrigado. Mestre Rubens, eu queria te agradecer muito. Nós já temos aqui uma pergunta, né, que vai ser elencada, e eu queria colocar 3 pontos que sempre você explica muito bem, e se você pudesse rapidamente, né? O primeiro é só para o pessoal ter uma ideia como é que funciona a cadeia das seguradoras, né? A gente tem os monstros, aí os monstros, não os monstros, né? Gigantes, gigantinhos, né? Essa cadeia de responsabilidade de seguro global, né? O nome, você mais ou menos explicar para a gente. A segunda coisa, e você fala normalmente nas suas palestras, né, de tudo que eu falei aqui, aquele aviso que você precisa passar quando tem algum sinistro, porque senão você, segundo o Código Civil, você perde a tua garantia de reclamar, né? Isso eu acho que é muito relevante. E o terceiro que você sempre fala, né, quando estoura uma guerra, o seguro ele dá um aviso de tantas horas em que a cobertura vale, depois não vale mais nada, né? Jungle's Law, né? Se você pudesse comentar, e depois eu acho que a gente tem uma pergunta, se eu não estiver enganado, da Marília aqui. E assim, quem quiser, depois a gente pode estender um pouquinho, o papo está muito bom e a gente vai publicar aqui esse vídeo também, para quem quiser assistir de novo e tal, nos nossos canais aí, do YouTube, do Instagram, tá bom? Rubens, por favor. Excelente, excelente, Pedro. Obrigado aí pelas perguntas. A cadeia das seguradoras, ela realmente ela é bem extensa, né? Então, tem os clientes, né, que são segurados, ah, e aí tem os corretores, que eles justamente intermediam, né, os riscos que os segurados têm para aquelas empresas que compram esses riscos em troca de dinheiro, né, que são o custo aí do seguro, que é o prêmio que é cobrado dos segurados, né? Então, seguradora, broker, que no Brasil, hoje, a gente fala que tem mais ou menos uns 90 mil brokers com habilitação para vender seguro. Desses 90 mil, né, quando a gente fala de logística, né, aqueles que têm uma expertise maior em logística, eu conseguiria indicar para vocês mais ou menos uns 70, 80 brokers que têm um conhecimento bom em logística, né? Então, a maioria está focada nos produtos de linhas pessoais, né? Seguro de automóvel, celular, residencial, né? Para atender a população como um todo, né? E aí tem as seguradoras, né? As seguradoras, elas seguem mais ou menos a mesma proporção. No Brasil, tem mais ou menos umas 280, 300 seguradoras. Aquelas que fornecem soluções para o mercado logístico são mais ou menos umas 25, 30, né? Muito boas, com capacidade alta. E aí, depois das seguradoras, que a maioria não tem conhecimento, mas também são players muito importantes, são os resseguradores, né? Os resseguradores, eles basicamente é o seguro do seguro, né? A seguradora, quando ela compra um risco muito elevado, por exemplo, um embarque num produto farmacêutico que vale 25 milhões de dólares, por exemplo, ela emite um papel para o segurado, vocês recebem um certificado de 25 milhões de dólares, mas ela não retém 25 milhões de dólares com ela, né? Ela repassa esse risco para outras empresas que compram, e aí o prêmio que o segurado paga, na maioria dos casos, ela divide também com essas empresas. E assim ela dilui o risco dela, né, junto com outras empresas, né, que os clientes não veem. E é assim que o mercado ele funciona, né, não só no Brasil, mas globalmente. Tua segunda pergunta é com relação ao principal procedimento que o cliente precisa seguir no momento do sinistro.
né, que é o envio das cartas protestos. Né? Então, os associados aqui que possuem apólice de seguro de transporte, ou então que contratam essas apólices junto aos agentes de carga de vocês, tenham sempre em mente que a partir do momento que tem o conhecimento de qualquer avaria ou qualquer perda na mercadoria, isso através dos CCTs, né, dos TFAs, né, que os terminais portuários, aeroportuários emitem, ou então no momento da desova, né, que você chega a mercadoria, a gente abre ela e vê que ela está molhada, né, tem alguma avaria, ou então que veio faltando, né, o cliente ele precisa imediatamente protestar toda a cadeia logística. Terminal portuário, despachante, agente de carga, companhia aérea, companhia marítima, justamente para seguir o que o Pedro falou, né? Seguir aí o que determina o artigo 754 do Código Civil Brasileiro. Né? Isso para quê? Né? Para que vocês consigam receber do seguro de vocês e que para no futuro, depois que a seguradora pagar vocês, ela procure quem que é o causador do dano e vai atrás. Né? Ela vai atrás para tentar recuperar todo o prejuízo ou parte dele. Vai atrás da companhia aérea, do agente de carga, do terminal. Né? Então, esse é o principal ponto que vocês precisam se atentar de fazer no momento que dá um sinistro. E aí, voltando lá para o primeiro slide da apresentação, né? A obrigação é do segurado. Mas a partir do momento que vocês têm parceiros e têm isso mapeado, vocês podem fazer um SLA e transferir essa responsabilidade para o parceiro de vocês, seja o agente de carga ou seja o broker, né, o corretor de seguro que vocês contratam, né? Porque aí já fica pré-acordado como regra do jogo que na hora que aconteceu alguma coisa, quem toma a responsabilidade de fazer esse procedimento para atender a pólice é o broker ou então o agente de carga. Tá? Isso é muito importante, até agradeço o Pedro aí pela menção. E por fim, né, falando da parte da guerra, né, a gente comentou na apresentação que os seguros de transporte normalmente eles têm, né, a cláusula adicional de guerra. Né, isso significa que se a mercadoria, quando ela está em trânsito internacional, seja no embarque aéreo, seja no embarque marítimo, estoura uma guerra, e aí, em decorrência dessa guerra, sei lá, cai uma bomba no navio, pega, né, a mercadoria ela se danifica em decorrência disso, a mercadoria de vocês, ela tem cobertura, a seguradora ela vai pagar. Só que o que acontece, né? No momento que a gente já tem conhecimento que a guerra está em andamento, né, em vigor, não passa 2, 3 dias, né? As seguradoras elas já fazem uma carta comunicando ao mercado falando que essas coberturas elas estão suspensas, né? E aí vocês podem pensar, puxa, mas que sacanagem, né? Eu compro uma cobertura de guerra e aí, né, na hora que acontece a guerra, a seguradora ela cancela a cobertura. É uma maneira de pensar, né? Mas tem uma lógica por trás, né? O seguro ele é feito para cobrir aquilo que é imprevisto, né, aquilo que é incerto. Né? Agora, quando a gente tem um risco certo, né, é que agora, graças a Deus, parece que o conflito lá no Irã ele terminou, né? Mas até umas três semanas atrás era um risco certo. Né? Se você trafegasse ali por aquela região, risco, né, o Estreito de Hormuz, cara, tá tendo guerra, né? Um risco certo. A seguradora ela não vai topar assumir um risco certo. Né? Então, aí eles mandam uma carta até falando que de um raio X para cá a cobertura ela não tem mais validade, tá? Mas é importante que vocês tenham essa cobertura até para quando acontece um negócio que ninguém está prevendo, né? E as guerras, né, infelizmente, ainda acontecem. Né? Espero ter respondido aí as 3 perguntas, Pedro. Não, pô, perfeito, né? Ou seja, se acontece uma guerra eu não sabia, beleza, eu tenho cobertura, mas a partir do momento que está tendo a guerra eu já sei, o seguro também não vai ser bobo alegre e falar, olha, eu vou te pagar mesmo se você botar o teu navio lá no meio da guerra, né? Nós temos uma pergunta aqui da doutora Rebeca, da Índia, né? Eu queria até pedir para que ela faça pessoalmente aqui, e eu não sei se a Marília também tinha alguma pergunta também, que ela tinha levantado a mão. Primeiro, doutora Rebeca, fica à vontade aí para fazer a tua pergunta. Ah, vocês estão me ouvindo? O meu áudio é muito ruim, na verdade, por isso que eu enviei por texto. Não, estamos ouvindo bem, pode falar.
Não, porque o senhor Rubens, ele comentou da mitigação dos riscos e tudo mais, e essa possibilidade de diversificar fornecedores, ao invés de o meio marítimo, talvez utilizar outras rotas também, mas isso é mais para empresas, eu acho que tem um porte um pouco maior, né? Tem condições de arcar com isso. Eu queria saber pela experiência do senhor, para as empresas pequenas, empresas médias, que não conseguem ter essa diversificação, quais são as melhores estratégias para mitigar esses riscos? Oi, Rebeca, obrigado pela pergunta. No meu entendimento, né, a melhor estratégia, ao invés de fazer diretamente, né, a seleção, né, das companhias de navegação e dos terminais, que aí, né, 100% em linha contigo, empresas maiores, elas têm um poder maior de negociação de fazer isso. Eu diria que é procurar parceiros, intermediários que consigam ter uma capilaridade maior dentro desse mercado, né, que são os agentes de carga, né, os despachantes aduaneiros, os assessores de comércio exterior, que justamente eles conseguem centralizar para uma empresa de pequeno e médio porte, que ela consiga ter acesso a todos esses mercados que dificilmente ela conseguiria sozinha, né? Eu, Rubens Sintra, cara, se eu bater na porta lá da Maersk, da COSCO, da CMA, dificilmente vão me atender, e se atender, vai ser de uma maneira muito padronizada, né? Agora, se eu tiver um parceiro, né, e aí tem vários parceiros, né, um agente de carga que tem entrada dentro dessas empresas, um despachante que tem entrada dentro dessas empresas, ele acaba facilitando. E aí os contratos de prestação de serviços, os SLAs, ele pode ser feito entre a empresa pequena e o agente de carga também, né? E aí acaba sendo atendido. Rubens, se você me permite complementar até a tua resposta para a doutora Rebeca, a gente está acostumado a fazer comércio exterior sentado atrás da mesa, né? Sem conhecer os nossos parceiros, né? E a gente tem os homens e os meninos, como tudo na vida, né? Então, eu acho que quanto mais a gente... Uma vez eu aprendi que shipping is anticipation, né? Ou seja, quanto mais a gente conhecer o nosso fornecedor, saber direitinho o que está acontecendo, conhecer o cara do porto, conhecer o despachante, conhecer o agente de carga, conhecer todo mundo, ter um relacionamento que você tem o telefone do Batman para ligar e para ter informação, né? É o melhor remédio para quando você tem um problema. Porque quando você tem um problema, na verdade, não tem muita solução, você precisa tentar achar um caminho desde que seja possível, né? E para isso você precisa ter uma rede de relacionamentos bastante forte e profissional, tá? E até complementando também, né, com a doutora, a gente sabe que muitas vezes é moroso, né, é difícil, e até as empresas pequenas não têm muito conhecimento, né, para fazer um contrato de prestação de serviço, né, com cláusulas de extensão de responsabilidade. Às vezes isso não dá para ser feito, da maneira tradicional, né? O que eu oriento as empresas menores a fazer, né, até para aquelas que não têm um departamento jurídico ainda constituído, é deixar estipulado nas condições, nas propostas comerciais, né? Às vezes, na própria proposta comercial do agente de carga, deixar pré-estipulado, né, um limite maior de responsabilidade que ele assuma caso alguma coisa aconteça, né? E deixar amarradinho, se não for pelo contrato, pelo menos para ter a proposta comercial, que não é um instrumento tão, a doutora pode até falar melhor, né? Não é um instrumento, tão eficaz como um contrato, mas é melhor do que nada, né? A gente tem aí uma ferramenta útil também em caso de alguma disputa. Muito bem. Marília, você queria fazer alguma pergunta? Já foi respondido? Não, Pedro, tá tudo certo. Era mais para agradecer pela oportunidade do webinar. Foi para a gente que trabalha aqui com relacionamento com associado, foi uma experiência muito legal. Acho que fornece um back interessante para conduzir algumas atividades, só para agradecer mesmo pela oportunidade. Muito bem. Obrigado. Alguém gostaria de fazer uma última pergunta aqui para o nosso especialista? Coloco aqui aberta a palavra.
Pedro, eu queria fazer uma pergunta primeiro, agradecer o Rubens. A minha dúvida só é o seguinte, Rubens, é exatamente sobre essa questão da guerra. Imagina que você tem uma necessidade de fazer um determinado, pegando o caso do Estreito de Hormuz, você tem uma determinada uma determinada situação que em tese você está coberto, talvez você tenha uma cobertura um pouco mais ampla, não muito dedicada, mas eu queria só sugerir um caso, como que aconteceu realmente. Você teve desvios de algumas rotas que acabaram passando lá pelo contorno com a África, e muitas delas acabaram passando ali na região do Senegal, da Etiópia, onde tem ataque de pirata, né? Isso efetivamente talvez não esteja coberto, né? Se isso acontecer, uma cláusula mais ampla de guerra também cobriria esse tipo de ataque, esse tipo de risco? Ou isso vai ser de alguma forma arbitrado ou vai ser discutido posteriormente? Porque a minha dúvida sempre é o seguinte: ok, eu tenho uma cláusula de guerra, mas alguma dessas cláusulas podem sempre ter uma saída de algo que possa ser chamado de força maior para não ser quitado ou para não ser cumprido? E aí eu dei o exemplo da questão aí da pirataria justamente para saber se esse é um caso que poderia ter essa saída. Excelente. Christian, muito obrigado pela participação, pela excelente pergunta. Vamos lá. No caso da cobertura de guerra, a resposta é não. Né? A pirataria ela não consegue ser enquadrada dentro da cobertura de guerra, mas a cobertura ampla, né, que são as coberturas básicas da apólice, né, que cobre 95% dos casos, ela cobre sim danos decorrentes de pirataria, né? E a gente sabe, pelo menos é de conhecimento, que naquela região da costa leste africana, né, Somália, Eritreia, infelizmente, né, acontece ainda alguns ataques piratas, né? Então, se você tem uma apólice contratada e dentro da tua apólice a cobertura básica é a ampla A, dentro da ampla A, caso aconteça um ataque pirata e os piratas eles ou danifiquem a mercadoria ou então roubem a mercadoria, a seguradora ela cobre, tá? Isso aí tem cobertura. Mas o ponto que você precisa tentar é qual cobertura ampla está contemplada dentro da apólice que vocês contratam. Ok, obrigado, Rubens. Imagina, obrigado a você. Daniel, por favor, da Savix. Bom dia a todos, obrigado pela palavra. Só para complementar o Rubens e Cristian, a gente teve um caso aqui de um cliente que foi afetado pelo sequestro ainda no canal de Suez, né? Quando o canal foi fechado, teve um problema e teve um navio da Maersk que foi sequestrado, né? Então, a gente deu a sorte de ter um cliente com uma carga lá e, de fato, teve toda essa situação. Claro, o time do cliente foi por água abaixo, mas a carga, enfim, foi para perdimento. O seguro acabou ressarcindo a Savix e o cliente, mas a questão do tempo demora bastante, né? 2 anos. Teve a questão do navio ainda ficar sobre custódia ali do sequestradores, né? Liberar a tripulação, para quem acompanhou, demorou bastante. Até a própria tripulação ela não tinha sido liberada após o sequestro, né? Então, cobriu, foi uma situação um pouco, claro, fora do comum para todo mundo, acho que primeira vez na história da nossa empresa, mas foi uma experiência que mostra o quanto é importante o seguro, né? Suas cláusulas, o seu amparo, para a gente poder, de fato, minimizar o prejuízo, pelo menos financeiro, né? A questão do produto é outra questão que a gente sabe que importa também, um atraso numa fábrica, numa produção, num contrato, mas focando no seguro, realmente foi muito importante ter essa cláusula bem clara. Era uma situação que a gente sabia que Suez estava passando por limitações, diferente de Hormuz, mas, enfim, tudo certo com o seguro e a importância dessa situação aí. Só para compartilhar com vocês. Que legal, Daniel. Obrigado por dividir a experiência, né? Fico feliz de ouvir esses relatos, né? E reforçando, né, a importância do produto seguro, não é tudo aquilo que a gente consegue prever, né? Então, imagina vocês, a gente conseguir prever, mapear um risco da minha carga estar no navio e esse navio ser sequestrado.
Poxa, não tem isso. É muito difícil a gente ter esse tipo de situação, né? Mas com a pólice de seguro de transporte, né, com a cobertura ampla, né, que é a All Risks, ela justamente cobre situações muito amplas, né, como o próprio nome da cobertura fala. Então, legal, Daniel. Obrigado aí por ter compartilhado. Imagina. Muito bem. Olha, ficou faltando isso no filme do Tom Hanks, né? Precisa ter a refilmagem lá para que a gente coloque essa situação aí, né, Daniel? Pois é, filmão, E filme bom. filme bom. A gente acha que essa situação de pirata não existe mais, né? Mas aqui no próprio Porto de Santos, tá? Existe pirataria, né? O pessoal, quando o navio fundeia, né? Que significa que ele ancora, né? Na barra vai o pessoal lá, tem muito eletrônico, cargas de um enorme valor agregado, né? A gente tem situação que o pessoal coloca droga, mergulhador entra para colocar droga no casco do navio. Então você tem hoje, os armadores têm que contratar mergulhadores para verificar o casco do navio se não tem droga colocada, né? E quando você faz embarque, muitas vezes de café para a Europa, é muito engraçado porque você, quando estufa o container, outro dia eu tive uma reunião com um cara e falou, não, a gente, dentro do processo, a gente passa o cachorro. Aí eu perguntei para ele, como assim passa o cachorro? Ele contrata, né, cães especializados para ir lá cheirar o container para ver se tem droga no container, ou passar o cachorro, né? E eu acho que o que fica aqui, primeiro, é a relevância do tema, né? Segundo, a gente saber que existem profissionais do quilate, do Rubens, que podem nos ajudar nesse caminho, né? E que é importante a gente, ao máximo, prever o que está acontecendo, compartilhar isso com a nossa seguradora, entender como funciona, né? Porque muitas vezes, quando dá o bode, aí que a gente lembra que a gente não pensou em tudo isso, né? Pelo horário, eu queria já partir para o encerramento, mas agradecendo aí a todo mundo que esteve com a gente nessa manhã, né? Assim que a gente tiver a disponibilização desse vídeo também para quem quiser assistir, e lembrando que a CareRisks é nossa associada aqui da Câmara de Comércio Índia Brasil, e a gente em breve deve ter outros webinários aí, trazendo especialistas aí para compartilhar esse conhecimento que é tão necessário dentro do comércio exterior. Encerro aqui agradecendo de coração a participação do Rubens e desejando a todos aí uma quinta-feira muito auspiciosa. Namastê.